Amém. Então vamos à palavra de hoje. Estamos meditando naquela carta de Paulo aos Efésios. Então vamos abrir lá em capítulo 1 de Efésios. E vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. Versículo 15 até 23, que diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, dependendo da tradução está assim, vos conceda em seu espírito, ou vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação de quê? No pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também num vindouro, e pôs, presta atenção, todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Senhor, quero apresentar o coração desses meus irmãos, o meu coração diante de Ti. E como Paulo orou, ele disse: iluminar os olhos do coração. Como isso é grande, Senhor. Por isso, venha iluminar os olhos do nosso coração. Que o nosso espírito venha captar a verdade, entendê-la, vivê-la. Que ela venha a ser vivificada dentro de nós. É isso que nos interessa. Assim, nessa confiança, acreditando, nós oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Paulo, antes de chegar nesse capítulo, ou melhor, nesse versículo 15, ele falou coisas extraordinárias. Esta carta aos Efésios é uma das cartas mais profundas que o apóstolo Paulo escreveu, e ele vai dizendo no versículo 3, dos lugares celestiais, onde nós fomos abençoados. E no versículo 4 ele fala sobre: antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou. No capítulo 7 ele fala sobre a redenção, que é a libertação total pelo sangue do Senhor Jesus. No versículo 10 ele fala sobre que a finalidade de tudo é centralizar todas as coisas. Cristo é o centro de tudo. No versículo 11, ele fala que nós fomos feitos herança pelo poder de Deus. Nós somos herança de Deus conquistada na cruz. No versículo 13 e 14, ele fala do selo do Espírito Santo. E fala do Espírito Santo como um penhor, uma garantia de que Deus cumpre na nossa vida tudo aquilo que Ele prometeu. E depois segue essa oração. Depois que Paulo falou todas essas coisas, aquele homem maduro, aquele apóstolo, ele sabia que o nível da igreja para que ele escrevia talvez não tivesse entendido até então a grandeza, a profundidade, as coisas profundas que ele havia dito. Então lhe pesa no coração tudo aquilo que ele disse. Por que eu falo assim? Porque o grande desejo de um pregador, preste atenção, o grande desejo de quem prega a palavra, uma coisa que queima dentro do nosso coração,
é que os ouvintes ouçam, entendam, creiam, se aprofundem. Não existe uma sede no coração de quem prega, de quem ensina. E qual é essa sede? É que cada ouvinte, cada pessoa que se aproxima da palavra, que ouve o Evangelho, é que ela entenda, que ela creia, que lhe seja revelado a verdade, que ela cresça por dentro no conhecimento da verdade, que aquilo fique vivo dentro do coração dela, a palavra viva dentro dela, nunca será perdida, ela nunca será enganada. Então, depois de Paulo falar tudo isso, ele percebe que eles ainda talvez não tivessem entendido a profundidade das coisas. Então imagina aquele grande apóstolo, porque o apóstolo Paulo foi grande. Então ele vai fazer uma oração, ele sabe que ele precisa orar, pesa no coração dele uma vontade de orar. E o que ele vai pedir para aquelas pessoas que ouviram as primeiras partes desse capítulo? O que ele vai pedir? Qual é o peso do seu coração? O que ele vai falar com Deus, né? Então ele diz, versículo 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós o Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, Paulo ora, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Agora, o que Paulo pedia em favor das pessoas, o que estava no coração dele? Será que ele pedia a Deus, resolve o problema daquele, ó Deus, dá o carro para aquele, ó Deus, abre as portas, ó Deus, dá a chave, ó Deus, ó não. Você vê o coração do apóstolo com uma profundidade muito grande. Então ele pede isso para Deus. Olha lá, versículo 17. Ele não cessava de orar, fazer menção deles na oração. E ele pedia isso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Dê a eles o quê? Espírito de sabedoria e de revelação. Outra tradução está, vos conceda lá no seu espírito. Sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação de quê? E ele fala de um pleno conhecimento de Deus. Ele sabia que os efésios ainda não tinham um profundo conhecimento de Deus. Então Paulo está dizendo, Deus, né, como um pai espiritual em favor dos filhos que ele está vendo, ele fala, Deus, conceda no espírito deles sabedoria e revelação num pleno conhecimento teu. Ele queria que os efésios tivessem um pleno conhecimento de Deus, uma coisa muito mais profunda, não superficial, mas uma coisa muito mais profunda, um pleno conhecimento de Deus. E no versículo 18 ele fala, olha lá, iluminado os olhos do coração. Então ele fala que os olhos, lá no nosso coração existem olhos que precisam ser iluminados. Então ele fala, iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então Paulo continua orando, Deus ilumina os olhos do coração deles, para que eles saibam quão rico é ser um salvo, um ser chamado por Deus, entender o que é isso, entender o que é ser um chamado, uma pessoa salva, a riqueza, quão rico é descobrir isso, quão rico é ser alguém salvo e chamado por Deus. Então ele diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então ele acrescenta, para que eles saibam também qual a suprema grandeza desse poder a nosso favor, nós que cremos. Então olha o coração dele, ele queria que eles
se aprofundassem, conhecessem, enxergassem, soubessem o que era ser salvo, ser um chamado, descobrissem a grandeza do poder a favor que opera na vida deles por eles serem salvos. Vocês estão entendendo isso ou não, queridos? Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus. Eu quero dar um exemplo aqui que eu já dei bastante. Você esses dias viu relâmpagos, bastante relâmpagos, né? Pelo menos na televisão é um show de relâmpagos, né? E esses foram perto, né? Foram bastante perto. Mas quando você vê um relâmpago no horizonte, uma vez eu estava em casa e relampejou para aquele lado da zona oeste-sul, lá, bem longe. Aqui estava um céu limpo ainda, mas houve aquele relâmpago longe, né? O que aconteceu? Primeira coisa que chega a você no relâmpago, qual é? A luz, não é? Aquilo brilha, chega em você instantaneamente. Aí depois de um tempo, o que vai chegar? Aí o som vem atrasado. Pum, não é? Sim ou não? Por quê? Porque a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Primeiro vem a luz, e depois o som vem atrás, mais lento. Então, é assim a palavra de Deus. Primeiro eu tenho um conhecimento mental das coisas. Eu leio o livro, eu ouço uma pregação, aquilo me vem à luz. Tchum! Vem na minha mente, eu memorizo, eu leio livros. Fiz um curso de teologia, minha mente está bem. Mas a revelação, aquilo para se tornar vivo, é como o som, é uma coisa que vem depois. Primeiro chega a informação. E depois, mais lentamente, vem a revelação daquela informação, que vai tornando a coisa viva dentro de mim, dentro de você. Agora eu preciso ter o conhecimento mental, mas eu preciso ir além disso. Porque muitas vezes a minha fé é uma fé mental, intelectual, de conhecimento. Mas a coisa não é viva dentro do meu coração. A revelação não veio. Então, às vezes o que me move é uma fé racional. Aquilo que eu aprendi, que eu memorizei, eu ouvi um falar, eu sou papagaio, eu repito as mesmas coisas que aquele falou. Mas aquilo ainda não é vivo, não é real na minha vida. Está distante ainda a revelação, aquilo não aconteceu dentro de mim. Então muitas vezes eu conheço uma verdade aqui, ó. É bom. Mas quando ela desce daqui para cá, é aí que a coisa fica viva. Eu lembro, uma vez eu ouvi o pregador, eu falo isso sempre, porque eu nunca mais esqueci, ele falou assim: o campo de batalha na alma. Como assim o campo de batalha na alma? Eu não sabia nem o que era a alma, que o homem tinha uma alma, um mundo emocional, que o campo de batalha era dentro dele. Eu achei bonito, mas aquilo ficou aqui. Anos depois, quando eu comecei a descobrir a grande batalha emocional que o crente trava, os conflitos interiores, os sentimentos ruins, sentimentos bons, né? Os pensamentos errados, os medos. Aí, depois de muitos anos, me veio aquela palavra viva que ele falou. O campo de batalha. Quando eu estava bem tumultuado dentro de mim, que eu entendi que eu tinha ouvido aquilo há muitos anos atrás, que o campo de batalha era onde? Na alma. Era dentro da gente, na nossa luta emocional, na nossa luta sentimental, no conflito interior que todos nós passamos. Aí aquilo se tornou vivo dentro de mim, eu descobri que a coisa era assim. Às vezes a gente pode ter muita informação na cabeça e passar anos sem saber aquilo que está aqui, por experiência dentro do nosso coração, no nosso espírito. Então por isso que Paulo orou: conceda a eles, Deus, abra o entendimento deles. Lá no espírito deles a coisa precisa acontecer. Então vamos discorrer em alguns versículos da palavra de Deus. Vamos lá. Evangelho de João, né? João. No capítulo de número 6.
capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo 63. Mas antes, Jesus havia feito um grande discurso diante dos judeus. Ele falou assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Depois ele diz: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não vai ter vida em vocês mesmos. Mas na lei o judeu nunca poderia beber sangue. Ele não poderia beber sangue, era proibido de acordo com a lei. E certas carnes o judeu era proibido comer. Jesus está falando uma coisa espiritual, mostrando que ele é um pão que desceu do céu, né? Agora os judeus, com aquela mente natural, não estão entendendo nada, estão se escandalizando com aquilo que Jesus Cristo está dizendo. Eles falaram: mas esse aí, porventura ele vai morrer, se ele não nos desse um pedaço da sua carne, a multidão que está aqui não teria condição de comer nenhum pedaço. O que ele está falando? Que discurso é esse? Não entenderam nada. Jesus está falando uma coisa no espírito para eles entenderem, mas a cabeça deles está no racional, e eles não gostaram. E muitos discípulos ficaram escandalizados e começaram a largar Jesus. E aí Pedro, né, chegou para Jesus e falou: mestre, os teus discípulos estão te largando, estão indo tudo embora. Então, o que Jesus Cristo diz? Olha lá. Ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, no versículo 23. A carne, o que é a carne? O homem natural, a mente natural. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e o que criam e quem o havia de trair. Prosseguiu: para isso, por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, quando Jesus fez aquele sermão, eles não entenderam nada. Eles largaram Jesus, foram embora, só ficou lá os 12. Mas Jesus Cristo disse: olha, as palavras que eu vos tenho dito, a carne para nada aproveita, o homem natural para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. É isso que nós precisamos entender. A palavra, o evangelho, não é uma coisa comum. Ela é espírito, ela é vida, é uma coisa viva, que se move, que se mexe, que transforma. A palavra é espírito, e é isso que precisa acontecer dentro de mim. Essa palavra espírito precisa tocar no meu espírito, incendiar-me por dentro. É aí que eu tenho a revelação da verdade da palavra de Deus. Então, por isso que às vezes você chega e fala de Deus, fala de Jesus, a pessoa está querendo uma pedra e não... porque aquilo não aconteceu dentro dela. Não vivificou, o Espírito não vivificou. Aquilo ela ouviu, está na cabeça dela, mas não é real para ela. Nós passamos muito tempo na igreja assim, robotizado. A gente ouve um montão de coisa, que tem que fazer isso. Aí se eu vou ser obreiro, então eu vou ter uma liderança que me manda fazer aquilo. Então eu começo, que nem um robozinho, fazer tudo aquilo. Falar a mesma coisa, fazer a mesma coisa, mas muitas vezes nada disso é vivo dentro de mim. Está só aqui, aqui não é real ainda, não queimou dentro de mim. Então depois de um tempo, não tem como durar, a coisa para. É um desgaste, é um cansaço, é uma repetição, é um desprazer, é um peso. Porque a coisa não está viva aqui dentro. Eu só entrei num ritmo. Então Jesus disse: a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são vida, são Espírito. Vamos lá para Hebreus capítulo 4. Esse capítulo 4, ele está falando da entrada no descanso de Deus pela fé. Entrar no descanso de Deus é descansar das nossas obras e confiar nas obras que Ele fez, né? Não é uma questão de guardar o sábado, um dia da semana.
Porque Cristo é o nosso descanso, Cristo é o nosso salvo, é o descanso de Deus. Mas depois de ele fazer essa dissertação toda, ele chega no versículo 12 e diz, versículo 11: e esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Depois ele fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto, olha lá, de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então olha que ele fala da palavra. A palavra de Deus é viva, é uma coisa viva e eficaz. Agora olha lá, ela penetra até o ponto de fazer o quê? De dividir os 2 mundos, a alma, homem natural, e espírito. Então a palavra ela vem como uma faca com corte dos 2 lados, uma espada. Ela penetra tão profundo dentro da gente que ela divide o natural, que é a alma, e o espírito. Então, vou te falar uma coisa aqui. Enquanto eu e você não formos divididos por isso, alma, porque as pessoas elas confundem fé, vida espiritual, com um monte de sensação e sentimento. Durante anos da vida dela, ela vai ficar, sente, não sente, sentir, não sentir, sentir, falou, não sentir, Deus não falou. Ela está na alma, ela não sabe o que é isso. Ela pensa que Deus fala por sentimento e emoção. Então tem um mundo de gente correndo atrás de emoções, de sentimentos. Eles se alimentam destas coisas, eles não sabem nada do que é espírito. Então eles querem sentir, eu quero chorar, eu quero alguma coisa que mexa com a minha alma, né? Mas o espírito é totalmente diferente. Então quando a palavra viva vem e faz assim, separa. Então aí é que o crente começa a amadurecer. Quando ele começa a deixar as emoções de lado, a razão de lado. A razão é útil para as coisas do mundo, você tem que pensar. Mas para as coisas de Deus, às vezes a razão atrapalha. Principalmente quem calcula muito, e 2 mais 2 é 4, ele não consegue sair desse raciocínio. Então, quando a palavra de Deus começa a me dividir, é bom. Por quê? Porque começa uma coisa estranha dentro de mim, começa uma coisa mais profunda, suave, delicada, começa a acontecer. Eu começo a ver o Evangelho, ver um mundo espiritual que eu não via. Então a palavra é viva, ela cai lá dentro. Ela divide o natural para cá, o espiritual para cá. Então, é o momento onde o crente vai deixando as emoções de lado, os sentimentos. Ele vai aprendendo a andar no Espírito por fé, independente de qualquer coisa que ele sente. Que a fé não é emoção, é uma convicção que eu tenho da verdade. Não é um sentimento, uma coisa assim, a fé. A fé é uma convicção profunda que eu conheço da verdade. Dentro de mim ela governa. Ela é capaz de resistir a todas as adversidades da vida, ao problema, à dor, aos sofrimentos da alma nas suas emoções. Ela é capaz de prevalecer. Então a palavra é viva, ela faz isso. Então durante muitos anos iniciais da nossa vida, a gente não sabe o que é isso. A gente anda por emoções. A gente quer um corinho que causa alegria, né? Aí canta um corinho calmo, todo mundo assim. Aí Santo Espírito, glória a Deus, eu quero isso. A gente quer bastante barulho, que muita gritaria, que Deus está aqui, né? Aí se não tem gritaria e barulho, durante muitos anos ele precisa, a alma alimenta tudo, ele nem sabe o que é vida no Espírito. Então a palavra é viva e eficaz, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Agora, o que Paulo está orando ali? Conceda, Pai, espírito de sabedoria e de revelação. Então é no espírito do homem lá dentro, onde nós nascemos de novo, é que eu vou conhecer a palavra viva. A mente é muito importante. Mas eu preciso ter revelação lá no meu espírito para que a coisa fique viva. O espírito é que vivifica a carne, o natural, para nada proveito.
Então Paulo, depois de falar aquelas coisas profundas, Deus conceda no espírito deles, espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e revelação num pleno conhecimento teu. Então, repare bem, o que nos falta mesmo é um pleno conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, da obra de Deus. Lá dentro, é isso que Paulo pediu. Então vamos escorrer alguns outros versículos da palavra de Deus para... Vamos lá para Colossenses agora. Vocês estão captando isso? Isso é uma palavra no Espírito que eu estou lhe dando. Então preste bastante atenção. Talvez seja meio estranho agora, mas lá na frente eu sei que vai produzir um resultado. Então Colossenses, capítulo 1, vamos ver aqui essa oração que Paulo faz também para os Colossenses, versículo 9, Colossenses 1, 9, onde ele diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos. Olha que Paulo orava pelas pessoas: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Conhecimento do quê? Da sua vontade, da vontade de Deus. Olha lá, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então a palavra de Deus é uma coisa viva. Eu tenho uma informação mental rápida, tudo bem, mas esse entendimento espiritual precisa se manifestar dentro de mim no decorrer do tempo, a coisa ficando viva. Então Paulo está pedindo a mesma coisa: em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, ela frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então aí é que vem o frutificar na boa obra. Quando eu estou tendo entendimento espiritual, estou andando e vivendo no Espírito, a coisa está viva dentro de mim. Então aí é que eu vou me tornando apto para uma boa obra. Por isso, não queira fazer a obra de Deus logo de cara. Eu fico impressionado. O menino se converte, tem 20 anos, vai na igreja, faz um cursinho de 3 meses, já está num púlpito dizendo que é pastor. Não pode ser. Em 3 meses você não aprende nada. Não dá para você amadurecer em 3 meses. Aí você vê um jovem pastor pregando, afirmando um montão de coisa. Quanto tempo você encontrou Jesus? 2 anos. Não dá. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Não dá. Ele vai virar um papagaio do líder. Ele vai só repetir a mesma coisa. Ele vai ganhar um esboço. Você tem que falar assim, 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 assim. E fica... Não dá, não teve, no espírito não aconteceu nada. Ele tem que ter um tempo. Por isso que Paulo, escrevendo sobre os diáconos, presbíteros da igreja, ele fala as qualificações: marido de uma só mulher, não dado ao vinho, isso, aquilo. E depois ele chega num ponto e fala: e não seja neófito, novinho. Por quê? Para que não incorra e cair no laço do diabo. Porque o novinho ainda não dá. Vocês estão entendendo isso? Precisa um amadurecimento. Lidar com as pessoas é muita responsabilidade. Vamos supor que você vai fazer uma cirurgia de coração. Aí você está deitado, tudo pronto, né? Você fala: vão me apagar agora numa anestesia, acabou, né? Aí aparece lá um rapaz novinho de branco, assim. Você fala: bom, isso aí deve ser um enfermeiro. Aí você fala: você é enfermeiro? Não, eu sou o médico que vai te operar. Aí o coração já fica assim, né? Aí você pergunta para ele: quantas cirurgias você fez? Nenhuma, vai ser a primeira. Você vai ficar ali? Então é assim um crente novo. O crente novo pode falar: Jesus te ama, me salvou. Mas ainda não aconteceu isso dentro dele. Ele não tem o conteúdo, o depósito, não tem. Então ele vai falar um montão de coisas, fazer afirmação que nem ele sabe o que está falando. E vai ser um desastre insuportável lá na frente. E aí é que vem a boa obra. Um pé de abacateiro. Quantos anos demora para dar aquele abacate enorme, o fruto verdadeiro? Você planta aquela coisinha, vai, e não para mais. Só quando ele estiver bem fortalecido nos seus ramos e galhos,
Ele vai produzir lá uns 50 abacate manteiga, que cada um pesa quase 1 quilo, né? Não adianta querer forçar antes, por quê? Porque não tem condições do fruto vir. Então a obra verdadeira, eu não estou dizendo essa obra de massa que qualquer coisa serve, estou dizendo uma obra que a pessoa se converte, é edificada, amadurecida, cresce, tem uma vida no Espírito. É uma coisa que demora um tempo para aparecer. Por isso é melhor ficar mais tempo sentado do que começar a trabalhar precipitadamente. Você aceita isso? Você aceita isso? Então ele fala lá: a fim de ver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. É outra oração de Paulo. Capítulo 2, essa mesma carta, ele faz mais uma. Capítulo 2, olha, ele vai mostrar a luta que ele estava travando aqui. Colossenses 2, 1 até o 5. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. E qual era a luta? Ô Paulo, que luta é a sua? Está lutando contra o diabo? Está numa batalha espiritual? Está lutando contra o pecado, contra o mundo? Não. Que luta é essa que ele está dizendo? Ele fala: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para quê? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Cristo. Então Paulo está numa grande luta a favor dos laodicenses, né? A favor dos colossenses. Por que luta é essa que Paulo está travando? Paulo está travando uma luta para que eles cresçam no Espírito, tenham um pleno conhecimento de Deus, descubram o mistério de Deus, que é Cristo, esse mistério que Deus se transformou num homem e nasceu aqui na terra. Isso é o mistério de uma virgem, é que eles têm entendimento. E esse mistério de Deus, olha lá, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão ocultos em quem? Em Cristo, que é o mistério de Deus. Então Paulo está travando um grande combate para que eles por dentro, lá dentro deles, venham ter a forte riqueza da convicção que o entendimento produz dentro dele. Então a minha preocupação é essa: até onde lá por dentro a coisa acontece em você, em mim também, até onde nós estamos enxergando, até onde a nossa convicção pode ser medida, convicção mesmo do Evangelho, do poder de Jesus Cristo. Agora isso acontece lá no Espírito. Você se submeteria àquele médico novinho? Não. Seria só uma coisa superficial. Então Paulo está travando uma grande luta. A luta para que eles tivessem a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o quê? O mistério de Deus, que é Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Então onde é que a coisa acontece? Onde é que a palavra é revelada? É revelada no Espírito. Quantas vezes você pode ler um texto, ler aquilo e ler e ler e ler, um dia você vai ler aquilo e faz assim, tum, foi revelado, aconteceu no Espírito. Aquilo fica vivo dentro de você, uma coisa que você leu muitas vezes no seu passado, eu não entendi. Mas quando acontece, aquilo nunca mais é perdido. Nunca mais é perdido. Não tem essa de ser roubado a palavra. Aquilo vivificou, enraizou dentro de você. Vamos um pouquinho para frente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2. Versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então olha a alma do homem aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas como Paulo ficou sabendo, olha lá, mas Deus nolo revelou, versículo 10, 1 Coríntios 2:10, nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha o que ele diz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. De que forma? Gratuitamente. Então foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Olha lá, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Então existe uma conferência, coisas espirituais com espirituais. Olha lá, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Isso é uma loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Ela, mas o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Agora, olha essa afirmação de Paulo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo afirma que nós temos essa mente espiritual, essa mente do Espírito, essa mente de Cristo. E isso vai sendo despertado como? Eu vou ouvindo a palavra de Deus e o Espírito vai despertando, revelando, abrindo entendimento, trabalhando, caminhando. É um processo. É um processo que vai sendo manifesto no meu espírito, sendo manifesto no meu coração, na minha mente. Está entendendo isso ou não? Por isso, meus irmãos queridos, é necessário que isso seja real dentro de você. Porque senão a gente se torna um religioso evangélico, nada mais que isso. Nada mais que isso. Agora vamos voltar aonde nós começamos. Efésios capítulo 1. Depois de Paulo falar aquelas coisas profundas, então ele vai orar, fazer essa oração a favor dos Efésios, versículo 15, capítulo 1, 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós e nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda lá espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber o quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória e qual a herança e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Presta atenção, ele já se assentou lá, acima de todo principado e poder e domínio e potestade, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Jesus Cristo já está sentado nos lugares celestiais, acima de tudo. Olha, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado. Presta atenção, Jesus está acima de tudo, ó. Jesus não tem 50% do poder e o diabo 50%. E esses estão se degladiando. Não é isso. Não é isso. Ele, acima de todo principado, potestade,
e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Jesus já se assentou, já está acima de tudo. O teu Salvador te salvou, sabe o que é isso? Ele se assentou, está acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome, está acima de tudo. Não tem esse terrorismo de medo do diabo o tempo todo, na tua vida, na tua casa, no teu lar, te atormentando, e Jesus acuado lá pedindo clama, não. Ele já se assentou. Teu Salvador já está no controle de tudo. Acredita ou não? Só por revelação. Tudo está debaixo do seu domínio. Acredita? Acredita ou não? Isso aqui é uma carta para crente. É para nós, não é para o mundo isso aqui. Isso aqui é para crente, então é para nós. Então ele está acima de tudo. Não tenha medo de nada, você precisa ver isso. Não tenha medo de nada, não se sinta desconfortável em nada. Não tenha medo do diabo. É o diabo que tem que ter medo de você. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar à palavra de Deus. Se sujeita isso aqui em Efésios. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo. E quem é que foge? É o diabo que foge, meus irmãos. Não é o crente que está com medo, agoniado. Tem que falar de no medo de macumba, de olho gordo, de inveja, né, de mal olhado, de caatinga, de sexta-feira. Não. Isso aí é para lá, não é para o nosso lado. Está acima de tudo. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Olha lá. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Entenda isso. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu o quê? A igreja. Então, se ele é o cabeça, ele não é os pés. Se tudo está debaixo dos seus pés, ele é o cabeça, os pés somos nós, a igreja, acredita ou não? Essa é a nossa posição de muita autoridade, muito elevada. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, sim ou não? Está escrito aqui, ó. Agora lá no Espírito você enxergou isso. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então a igreja não é um monte de coitado com medo do diabo, aterrorizado, debaixo de maldição, numa guerra que nunca dá em nada, atormentado por 1000 nomes de demônio, e tem que rodear a cidade e fazer batalha, essa loucura toda. Não. A igreja é o corpo. E se tudo está sujeito debaixo dos seus pés, os pés são a igreja. A plenitude daquilo que enche todas as coisas em todos os lugares. Você acredita nisso? Então, a nossa posição de igreja é muito alta, é muito grande. Nós estamos com ele nas regiões celestiais, acima de tudo isso. Então, qual é a estratégia do diabo? É isso, cegou o entendimento de quem não crê. Cego. A batalha contra o diabo está entre a verdade e a mentira. Não é quanto eu grito, não é quanto eu falo, sai, demônio, né? Mas é o quanto eu conheço da verdade, vivo. É mentira e verdade. Essa é a batalha contra o diabo, porque tudo está debaixo dos pés, sim ou não, queridos? Então, o diabo não quer que o crente... Sabe como o diabo gosta que o crente se veja? Sempre caído, sempre dependente de um homem para pôr a mão na cabeça dele, para tentar libertar ele, sempre fraco, sempre perseguido pelo diabo, sempre buscando um espírito fora, não entendendo que o espírito está dentro, com essas mentiras, sempre caído, sofredor. O que o diabo quer é que o crente tenha uma visão do Deus, do rei o tempo todo, do castigo. Vou deixar você perder a perna para te provar. É isso que ele quer. Não quer que o crente se veja nessas cartas do Novo Testamento. Por isso que a maior parte das pregações é Velho Testamento. Você está maldito, tem um monte de inimigos, você precisa derrubar tudo e nunca cai. As maldições vão te pegar. Deu brecha, deu espaço, deu tudo. Olha os demônios. Mas não enxerga isso aqui.
Então Paulo ora, Deus conceda, lá no espírito deles, que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu. Ilumina os olhos do coração. Tem coisa mais linda, de vez em quando alguém me liga, ou algum de vocês fala uma coisinha que me dá um sinal de que você está vivo, nasceu de novo. Não tem Deus, sabe? Não tem maior prazer do que ouvir uma coisinha que às vezes você fala, você nem percebe, mas eu percebo. Eu falo, é um sinal. O sinal da coisa estar viva dentro dele. Né? Não tem maior prazer do que isso, maior do que qualquer outra coisa. Aceita a palavra de hoje? Então vamos orar justamente isso. Vamos ficar em pé.